inventário? Um dos pontos críticos quando a gente fala de inventário é o preço, é quanto custa fazer um inventário. Isso assusta muita gente, porque, como eu já falei anteriormente, a gente não se prepara para esse momento. As pessoas, elas têm aí o costume de deixar para pensar na morte e nas consequências dela depois que a gente perde alguém querido. A primeira coisa que a gente tem que observar é que o inventário tem um prazo para ser aberto. Esse prazo é 2 meses contados da data da abertura da sucessão, que nada mais é do que 2 meses do falecimento. Caso você não dê entrada no inventário dentro do prazo estipulado na lei, você pode ter uma multa de 10 a 20% aplicada, aí, que vai ser calculada sobre o valor do imposto. Eu quero abrir um parênteses aqui para a gente falar a respeito desse prazo, porque em junho de 2020 entrou em vigor uma lei que dispôs sobre o regime jurídico emergencial em decorrência da pandemia de coronavírus que a gente ainda está vivendo. Essa lei, ela dispôs aí de vários assuntos e em relação ao inventário, em relação ao direito das sucessões, ela trouxe uma disposição importante que foi a dilação de prazo do termo inicial da abertura da sucessão. Então, na prática, essa lei disse o seguinte, que as sucessões abertas entre 1º de fevereiro de 2020 e 30 de outubro de 2020 tiveram o seu termo inicial dilatado para 30 de 10 de 2020, o que significa dizer que todo mundo que morreu nesse período só começa a contar o prazo para abertura do inventário a partir de 30 de outubro de 2020. E é por isso que pode ser que quando você vai conversar com seu amigo, com o vizinho, com o papagaio, com o cachorro, ele te diga que o prazo para ele dar a entrada no inventário lá do parente dele, da pessoa que ele perdeu, foi maior do que 60 dias. Bom, mas quanto custa fazer um inventário? A resposta rápida para isso é depende. E na verdade, para saber custo de inventário, não tem uma resposta muito rápida, porque a gente tem que avaliar caso a caso. Mas eu vou te apontar aqui quais são os principais custos para que você tenha condições de fazer a continha e já ter uma ideia de quanto você vai precisar desembolsar, quanto você vai gastar para fazer esse inventário. De maneira geral, a gente pode dizer que os principais custos são o imposto ITCMD, que aqui no estado de São Paulo tem a alíquota de 4% sobre o valor de bens a serem inventariados. A gente tem as custas com documentos, ou seja, sempre que você precisar de um documento atualizado, como a matrícula de um imóvel, certidão de casamento, certidão de nascimento, você tem essas custas direto do cartório. E aí você vai ter as custas do procedimento que vai ser feito ou na justiça ou no cartório. Cada um deles tem o seu custo, o custo da justiça e o custo do cartório. Então você teria que analisar em cada um dos casos. Fora disso, você também tem o custo com o advogado. Todos esses custos, com exceção daqueles custos de documento que já tem um valor estipulado ali para você atualizar certidões, tudo isso é calculado com base no valor dos bens a serem inventariados. Por isso que depende, porque são coisas percentuais. Vale lembrar que eu já disponibilizei aqui para vocês um vídeo mostrando como faz para você consultar a tabela de honorários advocatícios aqui do estado de São Paulo. Se você ainda não conferiu, veja o link aqui na descrição do vídeo. E agora eu vou deixar você com uma pergunta. Se o falecido não deixar bens, eu sou dispensado de fazer o inventário? Tem alguma situação que me obrigue a fazer o inventário mesmo se não tiver bens? Já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ser avisado quando eu disponibilizar o próximo vídeo da série falando sobre isso.